boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre a escalação da seleção brasileira para a Copa da Rússia. Vamos falar também de ações sociais, música e sobre o evento Portugal 360. Os nossos convidados são Jaime Leitão, que é cônsul de Portugal no Rio de Janeiro. Ele fala conosco sobre o evento que tem arte, música, gastronomia, dança e humor. Edmilson Migovski é médico pediatra e infectologista. Ele é presidente do Instituto Vital Brasil, onde desenvolvemos ações sociais importantes. Sérgio do Bocage é jornalista esportivo da TV Brasil. Ele analisa a convocação da seleção brasileira para a Copa da Rússia e fala também sobre a escalação da seleção da Alemanha. Manuel Magalhães é músico e está lançando o seu primeiro disco solo, Concertos em Geral. E comigo hoje aqui o nosso produtor de web, Bruno Barros, que explica para vocês como participar do programa. Boa tarde, Bruno. Ei, Cátia, vou explicar assim, boa tarde aos nossos convidados, muito boa tarde a você que está em casa. Chegou a hora, gente, participa aí do Sem Censura, vá na sua rede social favorita, pode ser no Twitter, no Facebook, no Instagram, manda uma mensagem para mim usando a hashtag Sem Censura. Mas se você não tem rede social, não tem problema, Cátia, manda uma mensagem pelo WhatsApp. O número é 021 99903 5329. Você manda aí do seu celularzinho, sua mensagem cai aqui no meu computador, eu passo para os meus convidados, eles vão responder e tá tudo certo. É facinho, Cátia. Gente, é facinho a gente começar, eu sempre digo isso, quando a gente tem um músico assim de primeira, para a gente falar de concertos em geral. Gente, quantos concertos a gente precisa fazer, não é? No nosso dia a dia. É verdade. De mexer em algumas coisas, né, Manuel? Para poder mudar, né? É preciso, naquele momento, fazer um pequeno concertinho aqui, um pequeno concertinho ali, e você deve ter feito vários para você chegar até aqui com esse disco. É verdade, Cátia. A ideia é justamente essa, assim, o disco é sobre isso, é sobre como a música pode transformar o nosso dia a dia, né? Como assim, às vezes você está ouvindo o rádio, toca uma canção assim do Roberto Carlos e aí de repente mudou, as coisas que você estava pensando já são outras, você fica feliz. É sobre isso, é sobre esses concertos do dia a dia. Gente, então vamos fazer o seguinte, vamos convidar ele para fazer a gente feliz aqui nessa abertura do programa. Manuel, vamos cantar para o pessoal que está em casa? Vamos sim. Vamos lá? Vamos para o palco aqui. Você escolheu o quê para cantar pra gente? Eu escolhi Fica, Cátia, que é a música que abre o disco. Fica? Fica, é uma música sobre o sonho, assim, sobre essa coisa da gente conhecer alguém e ficar arrebatado, né? Ah, meu Deus, é verdade, né? Gente, quem já não viveu isso, né? É verdade, Conhecer cara. alguém e ficar arrebatado, Não é? assim, o coração pulando, E é né? bom porque é um concerto, né? Porque se você tá com uma vida meio parada, assim, às vezes você conhece alguém e muda, né? Então, gente, vamos ouvir quem é que fez com que o Manuel tivesse esse coração assim pulsando, né, Manuel? É verdade, Isso. mas a gente pode fazer poesia também. Ah, fica então. Valeu. Fica, que quem sabe a coragem resolve vir mais tarde e me deixa te dizer alguma coisa simples, quase engraçada, que contemple a tua dúvida ou me faça parecer um pouco com você. Um pouco com você. Fica, escolhe um CD, me conta mais da graça que eu vejo nas tuas costas e até as voltas do teu ombro eu queria conhecer. Desculpe se é dizer demais, talvez seja o banho frio que eu tomei antes de te encontrar, antes de te perguntar quem vai ser o
próximo a te beijar em cada esquina ou bar, em toda a calçada. Quem vai ser o último a te levar pra casa? Quem vai te respirar? Quem vai te respirar? Valeu, gente. Obrigado. Manuel, é uma poesia, você tem razão. É verdade. É uma poesia. Vamos conversar dessa Vamos, poesia um pouquinho vamos só sim. mais aqui com a gente. Vamos. Volta aqui para o nosso sofá da tarde. Você fala Esse que sofá- vai te respirar, se tiver com virose, vai pegar já virose. Então, pensando no doença do beijo, da doença. Eu, como infectologista, já fiquei logo assustado. Adorei. Mas amor eu acho que não, mas paixão é virose, né? Olha só, é contagiante, viu? Não é? E algum tipo, determinadas situações, cria vício, viu? Então, realmente tem que tomar É cuidado. bem vício, virose de vício, é verdade. E eu levei um susto, porque quando cheguei aqui, como sou português, achei que queriam que eu cantasse o fado. Quando via viola. podia Você chama ser. guitarra, não é? Não, violão, violão. Nós chamamos viola. E eu ganhei um susto. Ainda bem que foi você a cantar, porque eu não sei cantar fado, apesar de ser verdade. português. Gente, coisa interessante que aconteceu aqui no programa agora, né? Dependendo da sua especialidade, você vai encarar de uma maneira ou de outra maneira uma música que você possa ouvir ou até uma situação. Gente, achei o máximo. Não, eu tô O brincando, infectologista pensa de uma maneira, já pegou da música alguma coisa preocupante. Mas assim, quem vai te respirar, achei muito legal, muito gostoso. Essa parte da música, para mim, é bem É o máximo, marcante. né? Não foi Bom, nem pensando no efeito já pensei no- Bocardi Fui o único que pensou- não falei, não, porque o Brasil respira a Copa no momento. É né? verdade. Mas a gente vai falar sobre isso. Acho que a seleção não tem mais a mesma paixão que tinha antes. Então, a sua música, você veja, Manuel, Olha. que levou a várias situações aqui. Verdade. Eu só não pergunto a Bruno Barros, porque a gente vai se estender aqui. Quem está né? em casa está apaixonado, participando do programa. É mesmo, já ficaram apaixonados pela música. Gente, mas é para se apaixonar mesmo, né? Uma música dessa, imagina. É verdade. Manuel, esse CD que você está lançando agora, Consenso Geral, tem quantas músicas? Tem 9 músicas. Muito bem. Você vai deixar uma pra gente pro final, não vai? Vou deixar. Isso. Qual vai ser? Campos. Campos. Gente, olha só, então nós vamos fazer o seguinte, o Manuel vai ficar pro finalzinho para vocês ficarem com gostinho de quero mais. Pode ser assim? Ele vai conversar com a gente ainda bastante sobre esse CD e ele também vai tocar mais uma música tão bonita e boa como essa. E como ele falou em Fica, e tanta gente aqui interpretou tanta coisa, se eu tiver que passar para o Cônsul de Portugal, me lembrei logo do quê? Do nosso querido Pedro I, dizendo o dia do Fico. Olha, o que eu fui lembrar, hein? Não é O não? vosso Pedro I, que foi o nosso Dom Pedro IV, Exatamente isso. que por acaso deu o trono à filha dele, que era princesa nascida aqui. Que nasceu E aqui. que no próximo ano faz 200 anos que ela nasceu, Maria da Glória. Maria da Glória. Foi nossa rainha. Isso. E agora a gente tem muita coisa que comemorar desses anos todos, enfim. Como é que, enfim, vocês agora estão encarando, vocês que estão fazendo um grande evento na Cidade das Artes? O Dom Pedro e a Dona Maria já foram há 200 anos. Isso. Agora vamos falar do presente e do futuro. Agora é outra E é história, isso que né? nós queremos mostrar. Eu acho que o Portugal, neste momento, está na moda, não é? No Brasil e em muitas partes do mundo. E por isso o brasileiro já não encara o Portugal como encarava. E já sabe que nós somos modernos, que nós somos pioneiros em muitas tecnologias. E o brasileiro vai cada vez mais a Portugal, fica, não, o brasileiro é que fica. E não passa para Portugal para ir para o resto da Europa. E, portanto, esse Portugal já mais atrativo é o que nós queremos reforçar nos nossos 4 dias que temos a partir de quinta-feira. Dessa quinta-feira agora, do dia 17 até que Exatamente. dia? Até domingo, dia 20. Até domingo. Até domingo. É Na um Cidade das Artes, que é, já por si também, um edifício moderno, não é? Chama à modernidade. E o público que for, por exemplo, à Cidade das Artes aqui no Rio de Janeiro, o que vai encontrar? Bom, tem muitas palestras. O dia 17, que é quinta-feira, é especialmente dedicado ao turismo, tudo o que há sobre turismo.
o dia 18 é mais ligado ao empreendedorismo, às oportunidades de negócio, de investimento, porque há muitos brasileiros que vivem já em Portugal, mas ainda não há um grande investimento, ou pelo menos ao nível que nós gostaríamos. E eu acho que os brasileiros, quando se estabelecerem em Portugal, também devem querer investir, não vão lá só para a reforma. Têm que ter oportunidades. Pois é, os brasileiros que forem a esse evento, eles vão poder ter informações que muitas vezes querem ter, como, por exemplo, cônsul, a possibilidade de nacionalidade, ou então vistos para moradia, para trabalho, ou então como conseguir um emprego. Tudo isso vai poder também ser falado? Isso vai ser falado e é um pouco ao cargo do consulado. É a minha tarefa lá. Nós temos tarefas estabelecidas, não é? O turismo trata do turismo, a agência para o investimento trata do investimento e aqui o consulado nós vamos tratar de explicar o melhor que pudermos em 2 sessões, no sábado e no domingo, às 11 da manhã e às 3 da tarde, como residir em Portugal, porque todos os brasileiros podem chegar a Portugal sem visto e podem lá permanecer 3 meses. Mas, se querem ficar mais do que 3 meses, assim como um português aqui, igual, têm que ter um tipo de visto. Se são reformados, têm um tipo de visto de residência, se vão investir, têm outro tipo de visto para investir, se vão estudar, aliás, é uma das coisas que nós também vamos ter muito, é painéis sobre possibilidades de estudar em Portugal. Os brasileiros já são 12% dos estudantes das universidades públicas portuguesas. E, evidentemente, tem a facilidade da língua, não é? E as nossas universidades são, na maior parte das modalidades, enfim, das matérias, estão no top da Europa, sobretudo em engenharia e em gestão, economia. E, portanto, os brasileiros sabem isso. Os pais querem que os filhos vão e os filhos também já querem ir. E, portanto, isso há um tipo de visto. Eu estive ano passado em Portugal, pela primeira vez. Eu tenho um amigo que mora lá há mais de 30 anos, tem um estúdio de dublagem lá, mora em Lisboa, já é cidadão português, a família toda constituída lá. E você volta de lá não querendo voltar, isso é uma realidade, né? Mas a gente trabalha aqui, enfim, não dá ainda para ir para lá. Mas uma coisa que me deixou, enfim, é a legislação que nos obriga a isso. Primeiro é que não é tão fácil. Por exemplo, eu sou descendente do poeta Bocage. Estive lá em Setúbal, na praça do Bocage, acho muito legal aquilo. Agora, eu não consigo localizar a família, porque você tem que entrar no Arquivo Nacional e fazer uma pesquisa muito minuciosa, desde a época dele, morreu em 1805, se não me falha a memória, até chegar a mim aqui em 2018, realmente é uma distância muito grande. E como meus pais já eram brasileiros e o avô só que era português e naquela época não se dava valor a isso, né? Eu não tenho como me naturalizar, eu não tenho como encontrar essa ligação. Isso há regras, não é? Há regras de regra, naturalização e é preciso provar a descendência com certidões de nascimento. Exato. Isso e eu acho que essa é uma dificuldade que muitos brasileiros têm, talvez, de conseguir. Hoje, aproveitando até a pergunta do Cássio, falando nisso, hoje, por exemplo, uma pessoa que queira ter a nacionalidade, o que ela precisa exatamente? Desde logo precisa de ser filho ou neto de um português. Pois é. E depois precisa de provar a sua ascendência, não é? Com certidões. E depois começa o processo. Quanto tempo leva um processo, por exemplo, de nacionalidade? É diferente ser filho ou ser neto, desde logo. Se for filho, mais rápido. Se for filho, é mais rápido. E neto? E neto pode ser mais difícil. O que o senhor chama de mais difícil? Porque há uma cláusula que diz que é preciso provar uma conexão com Portugal. E nem sempre as pessoas que são netos de portugueses têm uma conexão com a comunidade portuguesa. O amor ao fado não conta? O que conta, eu não sei, porque não sou eu que aprecio. O consulado não dá nacionalidade. É o Ministério competente em Portugal, é o governo português, as autoridades portuguesas que dão, que concedem. O meu primo, ele é filho de português e escreveu um livro sobre Portugal, chama Marcelo Migovski, que inclusive foi convidado
pelo consulado para poder lançar, discutir o livro. Ele fez esse livro e justamente discute como fazer obtenção de visto. É bem legal o livro E dele. como é o nome do livro? Eu vou ver, mas o nome dele é Marcelo Migoff, que é o meu nome. Qualquer coisa como um brasileiro, que o brasileiro precisa de saber. O que precisa saber para ficar em Portugal? Eu vou trazer depois, eu te mando o livro dele. Agora eu fiquei É bem curioso, legal. mas, por exemplo, o avô é português, mas o pai ou a mãe não são. Não importa. Não importa. Então eu só preciso linkar, Exatamente. porque Exatamente. o sobrenome pesa, não pesa? Não. Pode não. Há pessoas em Portugal sem nomes portugueses. E se, por exemplo, a pessoa não tem nenhuma ligação, enfim, não há a menor possibilidade de conseguir a nacionalidade, mas ela quer ir para Portugal, quer se estabelecer lá. Exatamente, é isso, é a questão dos vistos. Pode ir para Portugal com um visto conforme a profissão ou conforme a situação da pessoa. Se tiver rendimentos, por exemplo, se tiver uma casa em Portugal, se tiver uma propriedade em Portugal, se tiver um investimento em Portugal, pode viver lá e ter residência. Mas, por exemplo, primeiro eu vou como turista e aí eu chego lá, enfim, aí eu compro a casa, Exatamente. volto aqui e É assim procuro mesmo. vocês. É assim mesmo. É assim que funciona? É assim mesmo que funciona. Eu posso não ter dinheiro para comprar essa casa e conseguir um emprego e voltar e procurar vocês? Se tiver um emprego, com certeza. Também. Com certeza. Também. E se eu quiser abrir um negócio lá, é fácil? Como é que é a legislação A portuguesa? legislação é para eu muito abrir? fácil. Há o chamado simplex. Diz que já tive brasileiros que me disseram que conseguiram abrir uma empresa em meia hora. Meia hora. E essa coisa agora com a coisa digital, com as pessoas que não trabalham home office, se um brasileiro que trabalha para empresas, por exemplo, pela internet, que trabalha com tecnologia, for trabalhar lá e aí não tem esse vínculo com Portugal de trabalho, mas ele tem renda... Não, mas ele presta serviços. então em Portugal. poderia ficar normalmente. O que é preciso é prestar serviços. Agora, Cônsul, Portugal está gostando disso? Está gostando de receber tanto brasileiro? Não, os brasileiros é que não gostam dos brasileiros que lá estão. Se dizem, eu vou para Portugal e só encontro brasileiro. Sim. Agora, nós gostamos muito. Nós somos um país de acolhimento. Aliás, é por isso, não são só os brasileiros, não é? São os franceses, os ingleses, todos os turistas, todos os estrangeiros gostam de estar em Portugal. Até a Madonna tem casa lá agora, A né? Madonna tem casa, até comprou um hotel mesmo. Em frente à quinta vive num da- hotel. E Quinta da porquê? Regaleira. Exatamente, a Madonna é um bom exemplo. Porque ela sai à rua, vai ao supermercado, vai buscar os filhos à escola e não tem 30 paparazzis atrás dela a fotografá-la. Ela vive sossegada, vai andar a cavalo e ninguém a fotografa. E, portanto, é essa simplicidade de vida, e essa facilidade de viver e esse acolhimento que parece que dão aos estrangeiros. Eu não sou estrangeiro, portanto não sei sentir isso na pele, mas sei ver que os brasileiros acho que gostam e outras nacionalidades gostam. Eu, por exemplo, antes de vir para aqui, fui embaixador durante 6 anos nos Emirados Árabes Unidos e o que me diziam os árabes é que não se sentiam mal, mesmo vestindo-se a árabe, as mulheres, mesmo vestidas de comprido, que não se sentiam ostracizadas. Eles não se sentiam mal, porque nós estamos habituados a esta convivência com várias nacionalidades, com vários tipos de pessoas. Cônsul Jaime Leitão, a gente vai deixar o pessoal de casa, então, que deve estar cheio de perguntas saber do futebol. e dúvida. Não. Para saber, Do futebol. para saber, futebol é pra saber que- de muita que é coisa, rei. porque esse programa ele tem tanta coisa boa que eu sei que vocês têm várias coisas para saber. Mas agora era Portugal, então vou deixar vocês aí fazendo perguntas para o Bruno Barros e a gente volta já com mais informações para vocês dessa casa portuguesa, com certeza. Ok? Muito bem. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje, Bruno Barros. Olha aí, nós vamos para Recife, Kátia. A Maria Bonita, do Recife, ela disse que muito se interessa por esse evento, Portugal 370. Ela pergunta aqui, 360, exato. Será que poderia acontecer aqui em Recife? Ela gosta muito dos fados portugueses, da culinária. Tem chance de acontecer um evento em outras cidades aqui do Brasil? Tem chances, tudo tem chances na vida, mas neste momento estamos aqui na Cidade das Artes, porque eu devo dizer que não foi uma iniciativa do Consulado-Geral, foi uma iniciativa da Cidade das Artes, da Fundação da Cidade das Artes, foi o André Marini que me convidou o Consulado a fazer este evento. E é um evento que coincide com a comemoração dos 5 anos da Cidade das Artes.
E, portanto, não é só, repito, uma iniciativa nossa. Agora, claro que nós podemos ter iniciativas parecidas noutros estados do Brasil. Olha aí. Bom, gente, vamos falar de Copa, já estamos falando de chances, né? Sérgio do Boccagi, quem tem chances de chegar na final nessa Copa, hein? Alguém quer responder? Fala sério, né? Uma pergunta dessa. Mas assim, Brasil e Alemanha, sem dúvida alguma. Se você pegar o histórico das Copas do Mundo, você vai ver que raramente um país consegue furar um grupo pré-determinado, historicamente, de grandes campeões. A Itália está fora esse ano da Copa, mas Brasil, Alemanha, a Espanha, que já foi campeã, a França, que já foi campeã, são seleções que, em tese, numa Copa do Mundo, uma camisa tem muito peso. E a gente que está recebendo o cônsul aqui de Portugal, como é que está Portugal? Pois é, Portugal tem Cristiano Ronaldo, né, que sem dúvida alguma é um jogador capaz de resolver qualquer jogo. O fato dele ter sido eleito tantas vezes o melhor do mundo, Portugal foi bem na Eurocopa, já teve o seu título de uma grande seleção. Agora, resta provar numa Copa do Mundo. O cônsul pode dizer, Cristiano Ronaldo ou Eusébio, que levou a Portugal a um terceiro lugar numa Copa do Mundo? Eu sigo a lei de que, para nos entendermos todos, não podemos falar nem de futebol nem de política. Portanto, eu continuo a seguir essa lei. Muito bem. Então, mas Portugal tem a sua chance. Não se pode deixar de lado um time que tem um Cristiano Ronaldo, né? Então, eu esqueci de falar da Argentina, que tem o Messi, né? Também tem... Mas o Messi ainda não emplacou na Argentina. Cristiano Ronaldo, sim. Na seleção portuguesa, sim. Tem tido bons desempenhos. Vamos aguardar. Eu gostaria muito, né? Mas você sabe qual é meu time de coração, que é a paixão. Isso. Agora, o que a gente pode falar dessa escalação da seleção brasileira, Boccagi? Eu acho que o mais triste da convocação da seleção é que não gerou polêmica, né? Se a gente lembrar de convocações anteriores, você sempre dizia assim, nossa, não chamou fulano, o pessoal ia para a rua reclamar. Romário, por exemplo, quando não foi chamado, né? As pessoas reclamavam, contestavam as escalações, as convocações. E aí o Tite convoca um grupo de 23 jogadores, convocou. Quem que ficou de fora? O Arthur do Grêmio, que não gera polêmica alguma. Pode ter gerado no Sul, lá no Rio Grande do Sul. Poderia ter entrado o Arthur e não ter entrado o Tyson, por exemplo. Né? No caso foi o Fred que ficou fora. Né? E aí, o que muda na seleção? Nada. E aí a dúvida, inclusive, para domingo já no programa No Mundo da Bola, 9 da noite, que eu apresento lá do Márcio Guedes, a dúvida é essa. Será que o Brasil só tem 23 jogadores em condições de ir à Copa? Será que falta qualidade ao futebol brasileiro? Será que o futebol brasileiro já não é o mesmo, já não suscita outras convocações, já não motiva tanto o torcedor e até mesmo o jogador? Boccagi, vamos só fazer o seguinte, para o pessoal que está em casa e que às vezes pode não ter acompanhado ontem, ou então não lembra, quem foram os convocados, por favor? Vamos lá, ainda bem que eu vim programado, não vim com a cola. Bom, já havia uma lista de 16 jogadores e que um ficou de fora, que foi o Daniel Alves, com aquela contusão, né? Que seria o capitão da seleção, sem dúvida, um dos jogadores mais experientes, recordista mundial de títulos, 37 títulos, mais até do que o Pelé, ficou de fora. Então o Tite foi obrigado a chamar 2 laterais direito, né? Lateral direito é aquele que joga na defesa pelo lado direito. Foi obrigado a chamar 2 e aí já começou uma contestação, porque um dos jogadores é o Fagner do Corinthians, que volta e meia é expulso, então numa Copa do Mundo o rigor da arbitragem é sempre maior, mas enfim, os convocados foram o Alisson, os goleiros, né? O Alisson, o Ederson e o Cássio do Corinthians. Os laterais então entraram o Danilo e o Fagner do Corinthians, tem que dar o time não, né? Para facilitar, o Danilo e o Fagner, o Marcelo e o Felipe Luiz. Os zagueiros, o Miranda, Marquinhos, o Thiago Silva e o Jeromel do Grêmio, que para mim foi a grande convocação, muito legal, muito merecido. Os meias, jogadores de meio campo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto, o William, aí no caso são aqui o Fred e o Tyson, os 2 jogadores do Shakhtar, ou seja, quem joga na Ucrânia tem grande chance de vir para o Brasil, para a seleção brasileira, não consigo entender. E no ataque, Neymar, Gabriel Jesus, o Roberto Firmino e o Douglas Costa. Aí você pergunta assim, quem joga no Brasil? 3 jogadores atuam no Brasil. É muito pouco, né? Nas últimas convocações, a gente ficou sempre nessa média, 4, 3 e tal. Mas eu acho muito pouco. Eu acho que esse afastamento dos jogadores da seleção brasileira dos clubes aqui
é que isso faz com que o torcedor, você não vê ruas enfeitadas. Pois é, eu ia comentar isso com você. Vocês estão achando essa Copa diferente? Vocês que estão em casa, enfim, vendo a gente? Porque a sensação que a gente tem é que está uma Copa, assim, mais devagar. E te digo ainda, vem junto os 7-1. Quem não lembra ainda? Aí, fala da Alemanha, né? Eu sou fã da Alemanha. Hoje saiu a convocação da Alemanha. Uma coisa que muito se falou, né? É que a seleção brasileira não se renovou e nem vai se renovar. Nessa lista de 23 jogadores, tem um jogador com menos de 23 anos, que é o Gabriel Jesus, que está lá não por uma renovação, mas porque ele realmente merece ser chamado. Aí saiu hoje a seleção da Alemanha. Estava fazendo, por isso que eu demorei um pouquinho a descer. Saiu hoje a seleção da Alemanha, 27 jogadores, 4 a mais que o Brasil, porque o Neuer, que é o goleiro titular, está lesionado, então ele precisou chamar um pouco mais. Desses 27 que a seleção alemã convocou, 9 jogaram na última Copa. 4, 5, 6, 9 jogadores têm até 24 anos. 9, sendo 4 com 22 anos e 2 com 23 anos. Ou seja, isso é renovação. E por que o Brasil não fez isso nos últimos 4 anos, sendo que a Alemanha ganhou? E naquela seleção de 2014 já tinha 6 jogadores com 21 e 22 anos. E mesmo assim eles estão trazendo mais 6. Mas tem a alguma pergunta coisa também errada. é a seguinte, e são jogadores que jogam na Alemanha? Claro Porque que isso foi jogam, uma e a questão... grande maioria joga na Alemanha. Mas também lá o dinheiro é outro, né? É outra história. Até para ir para Portugal é mais perto, vai e volta. Não precisa sair do seu país para ficar pertinho, né? Eu acho que era essa pergunta que eu ia fazer a você. A crise econômica brasileira pode ser também algo que leva a isso? Sim, leva. Vamos falar do Vinícius Júnior, né, do jogador do Flamengo, que foi vendido por 45 milhões de euros com 17 anos. O Vasco vendeu agora um outro jogador por 30 milhões de euros, com 17 e 18 anos. Eles não têm idade nem para irem para lá. Tem que fazer 18 anos para depois saírem. Então, não dá para os clubes segurarem. Até daria, né? O Neymar ficou no Brasil 2 ou 3 anos já sendo assediado pelo futebol europeu e o Santos conseguiu segurar. Dá para segurar. Agora, claro que essa questão econômica faz com que eles saiam antes. Mas aí eles saem e o torcedor perde o vínculo. Hoje você vai nas ruas e os filhos, as crianças estão usando camisas do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern de Munique e por aí vai. Você não vê a garotada usando camisa do Flamengo, do Fluminense, Vasco, Botafogo, Grêmio Internacional. Muito raro. Não vê. Então, a seleção brasileira não é a seleção... É a seleção do Brasil e não é a brasileira, eu diria. E o fato da Copa ser na Rússia, que é um país mais distante, mais frio, que os horários podem ser horários ingratos para quem quer assistir a Copa aqui? Não, os jogos vão ser normais. Aliás, os jogos serão transmitidos pela Rádio Nacional, empresa aqui da EBC. 56 jogos vão ser transmitidos ao vivo. Os jogos vão ser às 9, ao meio-dia e às 3 da tarde. E os jogos do Brasil, para quem já quiser ficar programado aí, para ficar em casa, aquelas coisas assim. Pedir folga. De folga. 17, 22 e 27 de junho. Qual horário você tem aí? 17? 17, 22 e 27. Eu acho que o primeiro jogo é meio-dia, o segundo é às 9 da manhã, ou seja, dá para ver o jogo e depois de trabalhar, nada de ficar o dia inteiro em casa. O Brasil precisa gerar receitas, né? E o do dia 27 eu não sei de cabeça, eu posso pesquisar para você daqui a pouquinho. Mas você acha que então o fato de ser na Rússia não causa um distanciamento? Você não vê dessa forma? O distanciamento já está causado já há muito tempo. Lógico. Esses escândalos envolvendo os dirigentes da CBF pode também ter meio que confundido política com essas acusações que os presidentes enfrentaram e o brasileiro começa a ficar meio distante disso também. Mas se a gente pensar que o João Avelange, que foi presidente da CBF antes de ser presidente da FIFA, e foi acusado também de várias falcatruas, né? A gente percebe que isso já não acontece de agora só está sendo revelado. O torcedor sempre desconfia de alguma coisa. Já tivemos escândalo de arbitragem no Brasil, agora saiu um escândalo no futebol da Paraíba, os juízes reconhecendo que receberam propina de 15 a 50 mil na Paraíba, Campeonato Paraibano. Não estamos falando de nenhum campeonato, com todo respeito ao futebol paraibano, não estamos falando com nenhum campeonato de ponta. Não temos time da Paraíba na Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, lá compram-se juízes para conseguir ganhar um jogo, né? Então, isso tudo já não é de hoje, infelizmente. Só que quando surge, a gente sempre se surpreende, espera que isso não aconteça.
Então, não creio que seja o fato do presidente da CBF não poder viajar, os 3 últimos não poderem ir para o exterior, que isso vai afetar o torcedor. Não pode ir para Portugal, não. Não, nenhum deles E nem pode. vocês querem, né? Pode dar o visto à vontade, que eles não podem nem sair daqui, senão eles vão ser presos. Aliás, já tem um preso nos Estados Unidos, né? Numa prisão domiciliar bem bacana, na Trump Tower. Bom, Boccaccio, então resta ao torcedor brasileiro, na acompanhar. hora, o torcedor brasileiro sempre veste a camisa na hora, sim, né? A gente pode estar até um pouco abatido com a última Copa, enfim, com todos os estádios que foram construídos, muitos deles não estão sendo usados como a gente queria, tudo isso. Verdade. Mas é uma coisa maior do que a gente, eu acho, não é? É esse orgulho Eu de fui ser contra brasileiro. a Copa do Mundo no Brasil, como fui contra a Olimpíada no Brasil. Naquela mesma época da escolha, Portugal e Espanha fizeram uma candidatura conjunta, já oferecendo à FIFA 12 estádios prontos. 12 estádios prontos, Portugal e Espanha. Optaram pelo Brasil para que os estádios fossem construídos. Ia dar errado. Eu preferia que o Brasil investisse na área do Dr. Migovski, fizesse uma série de outras situações, isso aí sim a população era necessitada disso. Depois constrói o estádio, aí chega lá na FIFA, bate lá e diz, aqui, ó, estou pronto para você. Boccaccio, o doutor Edmilson Migovski, ele trabalha no Instituto Vital Brasil, um instituto importantíssimo, de renome, inclusive referência internacional, e isso que o Boccaccio está falando é sentido mesmo no Instituto, uma falta de verbas para investimento em medicamentos, produção de vacinas. O Vital Brasil, ele completa 100 anos ano que vem. O Vital Brasil foi um cientista realmente de renome. Ele fundou o Instituto Butantan em São Paulo, depois veio para cá para o Rio de Janeiro. Ele que foi o idealizador desse soro específico, não é assim, foi picado de cobra, mas qual cobra? Então, para cada cobra é um soro específico. Então, foi ele que fundamentou a imunologia moderna. E realmente a gente está tendo muitas dificuldades, porque esse tipo de produto eu não posso importar da China, eu não posso importar da Índia, porque a cobra que aqui tem é diferente da cobra que tem lá. Então, tem venenos que só o Vital Brasil faz, como, por exemplo, para a viúva negra, né? Nós fazemos, o único produtor brasileiro, para picada de abelha, também pessoas que fazem, se envenenam e podem morrer, né? Diz que Deus não deu asa às cobras, mas deu asa às abelhas, né? E as abelhas podem realmente fazer um estrago tão importante quanto as cobras. Então, é um produto que o Ministério da Saúde compra e distribui. Mas é um produto que, mesmo depois de nós termos reduzido bastante os custos do Instituto Vital Brasil, né, a gente mandou, infelizmente, 55% das pessoas embora em 2016, enxugou bem os custos, ainda assim, o que o Vital Brasil arrecada com a venda do soro para o Ministério da Saúde não paga as contas. E aí o governo do Estado que banca parte dessa conta e, infelizmente, o Rio de Janeiro está atravessando um momento financeiro muito complicado, econômico muito complicado, o que realmente reflete. A gente tem aí tentado sobreviver, dando um jeito ou outro, né, aquele jeito brasileiro para tentar realmente reverter a situação. O senhor diria o quê? Que numa porcentagem, por exemplo, de recebimento de verbas, quanto que o governo federal coloca e quanto que o Estado coloca? Porque eu parei para pensar aqui, na verdade, se o Estado coloca muito mais, ele está colocando e está atendendo ao Brasil todo também. Que é uma coisa o Rio de Janeiro está ajudando ao restante do Brasil com, esse investimento. Assim, porque o Vital Brasil é o prédio do Estado, alguns salários são pagos pelo Estado, a água é subsidiada pelo Estado, energia elétrica e assim por diante, é pago pelo Estado. Então, normalmente, você recebe em torno, se tudo corresse bem, você receberia 20 milhões para a produção de soro, ganharia, e gastaria 50 milhões de reais. Então, a conta não fecha. Né? Em 2014 e 2015, houve um repasse de recurso estadual, em torno de 200 milhões de reais, isso em 2 anos. Depois que eu assumi a presidência, não deu 10 milhões, então saiu de 200 para 10 milhões, e ainda com algumas dívidas que o gestor anterior deixou. Então, a gente realmente está... Já vendi o rim direito, né? já hipotequei o esquerdo para poder pagar as contas. Mas eu ia perguntar ao senhor, né? Gente, que coisa, né? Um grande infectologista, enfim, pediatra, um médico assim de ponta, e a gente vendo aqui preocupado com o que pode arrecadar aqui e lá para poder sobreviver aquilo, para aquilo poder continuar. Eu fui para lá para tocar uma pesquisa que está em andamento de um medicamento natural para dengue, zika, chikungunya, maiarovírus e febre amarela. É um fitoterápico, não posso dizer qual é a planta, mas a gente fez o plantio no Vital Brasil, extraiu o óleo essencial
e realmente vai partir agora para os testes. E as avaliações de laboratório, nós observamos que há uma inibição da replicação do vírus em 100%. O vírus não se replica na presença desse fitoterápico. Então, é isso que realmente dá um ânimo muito grande. Eu sou da UFRJ, né, estou emprestado lá para tocar essa pesquisa e realmente, dando certo, vai dar uma revolucionada aí no tratamento e na prevenção dessas viroses provocadas pelo famigerado Aedes aegypti. Mas o senhor também criou outros programas e outras soluções para tentar sanar esses problemas de falta de verbas. Porque o Vital Brasil ele fica inserido num contexto de uma comunidade muito cerca, é uma comunidade pobre, né, que houve um crescimento urbano desordenado e algumas coisas ocorreram ali, por exemplo, casas mal construídas, casas em encostas, casas sem janelas, e que isso acaba perpetuando a doença, né? Tem uma máxima que diz que casa que entra sol não entra médico. E se a casa não entra sol, porque não tem janela, não está bem arejada, vai acabar entrando muito médico por conta das doenças que vão incidir de forma mais impactante ali, como, por exemplo, a tuberculose. Então, houve algumas ações do Vital Brasil no sentido de melhorar as casas, de arquitetura urbana, de tentar fazer com que as pessoas pudessem fazer determinadas obras que tornem essa casa mais saudável. Lançamos no ano passado o programa Fim da Picada. Eu consegui, com o laboratório da UFRJ, o repelente, então nós distribuímos esse produto. Fizemos agora o almoço que as mulheres podem fazer a unha, né, dentro do próprio Vital Brasil, na hora do almoço, e com isso quem faz isso é o pessoal do entorno, para tentar fazer com que o recurso circule ali, o dinheiro circule ali. Mas o principal papel do Vital Brasil é produzir o soro, né, que só o Vital Brasil faz. Né? Deixa eu entender essa matemática. Vocês produzem o soro e, no seu caso, ainda está protegendo esse fitoterápico. Né? Pesquisando. Aí vocês... Tem outros produtos também. Ok, aí vocês produzem e vendem para o governo. O Ministério da Saúde que paga e compra. Muito bem. E os grandes laboratórios? Não tem interesse nisso, porque isso não é uma coisa rentável. Para a gente produzir esse soro, eu tenho, na Fazenda Vital Brasil, 250 cavalos, comendo de domingo a domingo, né? Quer dizer, que é um custo de manutenção muito alto, porque os cavalos comem muita ração. Eu tenho os coelhos, que são feitos algumas avaliações. Então, o custo para produzir uma ampola de soro, ele é muito alto e ele não se paga. Né? Isso que eu ia perguntar. Não então, vocês produzem uma matéria-prima, vamos chamar assim, sim, o produto final mesmo, por um preço até mais barato do que o que foi gasto para a produção dele. Eu gasto em média. Se eu fosse fazer... não dá para subir esse preço? Pois é uma negociação que a gente vem tocando com o Ministério da Saúde. E a outra possibilidade é você trazer produtos mais rentáveis e esse produto subsidia esse. Né? Como o Vital Brasil não tem como objetivo dar lucro, né? É muito mais um lucro social do que um lucro efetivo em termos financeiros, a ideia é que a gente possa trazer outros produtos e faça um mix, e esse mix mantenha o negócio. Mas soro, nenhum laboratório privado produz soro. Alguns que produziam, os franceses pararam de produzir. A África atravessa uma dificuldade muito grande, porque ninguém faz soro para a África, porque tem que ser para a espécie daquela cobra. A gente está fazendo agora, o meu grupo lá, está conduzindo uma pesquisa que está dando uma mudada nisso. Tem feito alguns ensaios, não posso também dizer quais são, que tem modificado o veneno de tal forma que esse veneno trabalhado em termos laboratoriais é capaz de induzir no cavalo que recebe esse veneno, anticorpos contra diferentes tipos de cobra. E aí é uma coisa bem legal, que pode ser que a gente volte, né, no tempo e diga assim, esse veneno dessa cobra serve para, o antiveneno dessa cobra serve para outras cobras também. É um avanço que a gente tem observado com os pesquisadores do Vital Brasil. A gente tem lá uma meia dúzia de doutores, né, eu sou doutor também, mas alguns doutores a gente está estimulando bastante para poder fazer com que essa massa crítica de pesquisadores fique mais pesado, ainda mais legal dentro do Vital Brasil, que completa, como eu falei, 100 anos, e que ano que vem virou enredo de escola de samba da Unidos, Combinados do Amor lá de Niterói, o Vital Brasil vai ser samba enredo. O Vital Brasil tem uma história muito interessante, né? Não sei se você sabe. O nome dele é Vital Brasil Mineiro da Campanha. É Vital porque nós temos dia de São Vital. Brasil com Z na época, porque era Brasil com Z. Mineiro porque foi em Minas Gerais. Campanha é cidade de Minas Gerais. Os pais do Vital Brasil brigaram, é nome todo construído. É um nome temático. Então, o Vital Brasil teve 22 filhos, tem uma família, tem filhos vivos, que eu tive o prazer de conviver e de conhecer, e estamos aí tocando a vida. 22 filhos, e ele teve dois casamentos, não é isso? O Vital Brasil, ele
tinha disposição. 2 times de futebol. É verdade. Ele pesquisava, publicava, isso, né? mas não brincava de serviço, não. O homem era... Bom, então a Estava em gente... campanha interna. Estava em campanha. Uma certo. campanha interna. Gente, então a gente vai torcer, não é? Para que essa campanha que o doutor Edmilson Migovski traz aqui para a gente hoje, uma campanha ou seja, de fazer com que a gente conheça mais o trabalho do Vital Brasil e que haja interesse em ajudar E tem o espaços Instituto. que a gente inaugurou agora, vale a pena visitar, tem exposição permanente, tem umas máscaras de cera, de bonecos de cera. Eu, como infectologista, fiquei tenso, nervoso, porque eu botei a mão do boneco e depois tive que lavar a mão porque é tão real. Tem sarampo, tem varíola em cera, muito bem feito por um pesquisador também, que foi da UFRJ, o Espaço Baldassarra, que a gente chama, que é o nome do pesquisador. Tem máscaras de cera que são maravilhosas, vale a pena visitar. Ou seja, obras de arte. Obras de arte. Viu? O Instituto Vidal Brasil também é cultura. Com e com certeza. essa, a gente agradece ao doutor Edmilson. Olha, eu desejo tanta sorte, tanto sucesso. Você não sabe como eu gosto de pesquisador e acho que isso faz a maior diferença para o Faz nosso mesmo. país. Né? A gente volta já já, depois do intervalo. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje. Vamos saber com o Bruno Barros o que vocês estão comentando em casa ou perguntando. Bruno? Olha aí, eu adoro, gente, quando vocês mandam corrente de WhatsApp aqui pro WhatsApp, é muito legal. E a Helenice de Juiz de Fora mandou a tabela dos jogos da Copa e o nome da tabela chama assim, Programe a sua folga e seus churrascos. Achei muito bom isso, que agora a gente tem todas as datas aqui, se vocês quiserem eu mando aí pra vocês, manda o WhatsApp que eu respondo. A gente tem uma telespectadora muito chique, Ana Braz, que ela vai estar em São Petersburgo, vai para Moscou também. Ela não gosta de futebol, mas a Copa foi uma boa desculpa para ela conhecer a Rússia. Tá maravilhoso, muito chique, Ana. E aí tem também uma pergunta agora para o cônsul daqui do Rio de Janeiro, o Roberto. E ele fala assim, boa tarde, eu sou bisneto de português e gostaria de saber se eu tenho condições de conseguir a nacionalidade portuguesa. Não, como eu disse, a nacionalidade é por pai e avô. Agora, se a mãe dele ou o pai dele, que é neto desse bisavô, conseguir a nacionalidade, depois pode passar para Passa ele. para ele. Maravilha. Ele sem o bisavô não tem Direto como. do bisavô, não. Maravilha. Tem que pedir ao ascendente, que é neto ou filho desse bisavô. E qualquer outra informação pode ser conseguida no site do Consulado Português. E aqueles que estão aqui no Rio de Janeiro podem se dirigir à Cidade das Artes, tem que se inscrever, não é isso? Devem se inscrever em www.portugal360.com.br e o que lá diz é que quando as palestras já estão completas, as pessoas podem ir na mesma e podem ter uma chance de alguém faltar e de ter um lugar. Isso. Manuel Magalhães, a gente começou com você, eu falava em concertos em geral, a gente está precisando de muito concerto, né? Tá, Pela sim. conversa que a gente teve aqui até agora, não é? Seja no futebol, ou seja nas nossas pesquisas, enfim, ou até mesmo para a gente conseguir entender melhor esse nosso Brasil, esse Brasil que está tanto querendo ir para Portugal, né? Por quê? E aí você vem com esse CD e vem com muito orgulho com ele, quer dizer, é um trabalho de anos, não é? É verdade, Kátia. Desde 2002, quando eu mudei de Itaperuna, que é interior do estado, aqui para Niterói, depois para o Rio, que eu já trabalho com música. Eu tive 3 bandas, aí toquei em muitos festivais. Aí, naturalmente, como compositor, você vai querendo guardar umas músicas e pensar em fazer um disco, né? O Concertos em Geral é fruto desse trabalho longo. E a gente está com o CD que você está lançando Sim. aqui. Quantas músicas 9 nesse músicas, CD? 9 9 músicas. E dessas músicas, assim, todas autorais, Todas composições autorais, suas? Na verdade, essa ideia do Concertos em Geral é porque eu sou compositor, eu me vejo como compositor e eu sempre pensei no compositor como um ofício antigo, assim, tipo um relojoeiro, um sapateiro, no sentido de que ele conserta as questões afetivas, sentimentais. Então, a ideia do Concertos em Geral é como se fosse uma lojinha que você pudesse consertar. É quase uma psicanálise sem analista. Gente, mas que coisa simpática, né? Eu adorei isso. Quer dizer, você, na verdade, você coloca pra gente que quando a gente ouve uma música, a gente, de certa forma, se a gente se identificar, então, a gente pode mexer lá com os nossos sentimentos. E mexe, né, Kátia? Às vezes você tá triste, aí bota uma música
tudo muda. E, na verdade, é aquilo que ele está falando do arrebatamento que a gente falou. Às vezes você conhece uma pessoa e aquela música que você ouviu consegue marcar. Não é à toa que pessoas sofrem durante muito tempo quando terminam um relacionamento e ouvem uma música e aquilo traz uma lembrança, né? Então, tem isso. A música tem essa força de arrebatar mesmo. Ela cumpre um papel, assim, no nosso sensível, né? Porque é essa coisa, às vezes você escuta uma música e aquilo já te toca, né? Então, muda a sua vida, eu acho. E o que mudou na sua vida? Há muita coisa. Na verdade, Cátia, se não fosse a música, eu nem sei o que ia ser da minha vida. Porque tudo, né? A música fez eu querer sair de Itaperuna, por exemplo. A música fez, nossa, parte de tudo, de todos os momentos. Eu morei sozinho muitos anos, assim, sozinho, eu. Então, tinha isso, sabe? Se eu não tivesse a música ali, de alguma forma, em alguns momentos, a vida fica pesada. Muito bem. Qual foi a música que te despertou para a música? A música foi... Olha, que pergunta difícil. Foi o Roberto Carlos. Olha! Foi. Foi minha mãe, tinha uma coleção extensa do Roberto Carlos. Também. E aí ela começou a botar aquilo. E aí hoje em dia... Mas qual foi delas? Eu estava tocando essa semana, por acaso, falando sério. É uma música do Carlos Collor, né? Todo mundo conhece. Foi isso, assim, eu lembro daquela cor, de 77, aquele disco amarelo do Roberto Carlos, aquela cor ali até me emociona. Eu vejo aquilo e me toca profundamente. Gente, olha só, então adorei essa brincadeira do Bocage, né? Eu vou aproveitar e vou perguntar aqui, né? Tem alguma música que fez a diferença na vida dos convidados aqui hoje presentes? Eu estou fazendo essa pergunta meio assim. Edmilson Migovski, você tem alguma que você, que fique, quando eu falei, você veio assim à cabeça? Tem aquela que eu era criança, mas me marcou negativamente. Aquela porque a professora falou assim, vamos ensaiar para cantar, porque eu estudava no colégio estadual. Boi da Cara Preta, não? Não. Era Por Onde For, Quero Ser Seu Par. Que aí cantava, tinha as duas vozes. Tinha duas vozes. E aí a professora falou assim, tem alguém desafinando. Aí foi, voltou. Até que chegou na minha filha e falou assim, gatinho desafinado, cala a sua boca, cala. E aí nunca mais cantei nem parabéns pra você depois disso. Fiquei frustrado, deixa quieto. Então marcou negativamente. Viu como ele precisa de um concerto. Tá precisando de um concerto. Com C ou com S? Com S, com então tá bom. Bocage, você que fez a pergunta. Eu gosto muito de Roberto Carlos. Para mim, não há igual, né? Gosto muito de Côncavo e o Convexo, que é uma música muito bacana. Acho que talvez é uma das músicas, a música mais bonita dele. Agora, tem outras músicas que ao longo do tempo, em cada situação, você tem uma música, né? Não só no relacionamento. Eu gosto muito de uma cidade no sul de Minas chamada São Lourenço. Eu vou lá desde criança. E tem uma música que depois passou para o português, mas é O Ritmo da Chuva, né? Que eu ouvia quando eu era criança, ouvia lá. E sempre que eu ouço essa música, eu lembro de São Lourenço. É uma coisa muito engraçada, né? E o nosso cônsul presente aqui, falando em música? Eu acho que continuo na onda do Roberto Carlos, porque quando era muito miúdo, muito pequeno, havia aquela música do Calhambeque e da namoradinha do amigo meu, me apaixonei pela namoradinha. E tudo isso ficou... O senhor se apaixonou pela namoradinha de um amigo seu? Não tem a ver com isso. Mas quem é que é médico aqui? O senhor é que é psicanalista ou é que Eu sou psicanalista de botequim. Ai, boa. E você, Bruno Barros? Eu estava aqui pensando, uma música que marcou muito foi Alegria, Alegria, do Caetano, que eu gostei da melodia logo que eu vi, da letra também, mas eu não entendi. Uma professora de história contou o contexto político por trás da letra e falei, nossa, então quer dizer que é isso que ele está falando, as cardinais bonitas, a vida era desse jeito. E aí a música fez todo um sentido para mim, é uma das músicas que eu mais gosto hoje em dia, eu ouço sempre. Como Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos foi de Roberto para Caetano, né? Na época que eles estavam fora do país. E você, Cátia Navarro, tem uma música? Agora vocês falando, eu adoro uma música do Milton Nascimento, Maria Maria, né? Que eu acho que tem a ver com as mulheres, é uma música forte, eu acho que ela é brasileira, ela é representativa e eu acho que ela fala no coração da gente de uma forma muito forte. Eu sempre amo ouvir essa música. Vocês de casa podem pensar também nas músicas que fizeram a diferença para vocês ou fazem concertos, não é isso? É verdade, que mudam o seu dia a dia. Que mudam o seu dia a dia.
Esse CD que você tem aqui, só para a gente encerrar, tem alguma que foi mais difícil ou então que fez a diferença também para você, de todas essas composições? É engraçado, tem uma música, porque às vezes a música domina a gente de um jeito que a gente não tem controle mesmo, né? Por exemplo, tem uma faixa nesse dia chamada Azar, que é sobre pessoas que te causam problemas. Eu pensei que isso acontece muito isso. Às vezes você encontra alguém na vida que só te dá problema. Exatamente. Tanto que fala, tem um trecho que fala que levar esse ebó pro mar, assim, leva essa pessoa para longe de você. E aí, assim, mas eu não dava nada por ela inicialmente, assim. Só que, por exemplo, o disco saiu nas plataformas digitais e a música mais ouvida disparada, as pessoas o tempo inteiro vêm me falar: nossa, essa música do Azar, eu vivi isso, eu achei um ebó também que me atrapalha. É impressionante isso, porque é muito, assim, é um número absurdo de gente dando play nessa música e me assustou. Eu acho que é porque é difícil as pessoas admitirem determinadas situações, não é? É difícil, às vezes, você admitir que alguma coisa te incomoda ou uma pessoa te incomoda. Então, alguém como você, que fala por ela na música, faz um certo conserto na alma, né? Quer dizer, não é ela que está dizendo, é você. É verdade. Não é? E, de certa forma, você também ajuda a ver que, nossa, eu não estou sozinho me sentindo dessa forma. Não é? Ou às vezes eu estava precisando desse conforto, porque eu estava pensando algo assim, mas eu não estava conseguindo elaborar exatamente. Mas, aí alguém viu e veio... Quem foi que te inspirou, né? Pro Azar? Qual foi o ebó? Foram algumas pessoas, foram Bom, alguns ebós. Eu não fui, porque eu não te conhecia antes. Bom, olha só, eu tô curiosa. Sim. Vocês querem ouvir essa música? Porque agora eu tô querendo ouvir essa música. Vou tocar então. Não é isso? Claro. Então, olha só, vamos encerrar o programa com essa música do Manuel Magalhães. Eu vou agradecer a vocês que estão em casa, que fizeram parte dessa tarde tão agradável. Agradeço aos nossos convidados, muito obrigada. Agradeço ao Bruno Barros, que esteve comigo. Manuel Magalhães, vamos lá de Azar? Não, sorte no Azar. 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 Sorte para o Brasil na Copa do Mundo, porque eu estou levando muita fé. Eu acho que, apesar do que o Boccagi disse, que realmente a gente está sem essa identificação, né, com os jogadores, mas eu acho que o Brasil o Tite, eu levo fé no Tite, eu acho que a gente vai conseguir levar essa Copa. Mas o Azar é para o ebó de todo mundo, pensa no ebó aí que todo mundo vai lembrar. Gente, nós terminamos aqui, amanhã, 5h30 da tarde, Sem Censura está de volta. Fiquem com a gente ainda no Facebook, nós vamos continuar. Agora tenho certeza que você não entende, se já não tem força nem pra reclamar dessa maré estranha, onde nada melhora, nem ocaso, nem aurora, nada parece mudar. Será má sorte essa dor, essa distância? Difícil é perguntar pra quem só tem azar. Quando você voltar, quando você chegar, eu vou te dizer que foi muito azar te encontrar nessa vida. Agora é menos uma chance de acertar. Veja que azar foi te encontrar. Ninguém vai me ressarcir o tempo, a inocência, mas já me contento em te ver sumir. Agora ou na sexta, levando essa desdita, lavando essa desgraça, mandando esse ebó pro mar. Quando você voltar, quando você chegar, eu vou te dizer que foi muito azar te encontrar nessa vida.
Agora é menos uma chance de acertar. Veja que azar foi te encontrar. Valeu, gente. Obrigado. Pronto, matou a nossa curiosidade. Com frases assim, só tem engraçadas algumas, né? São. Porque você é bem direto. Que azar foi te encontrar. Descobri aqui o nome do livro. Ah, o doutor Edmilson Viver- Migovski. é, Só uma coisa, tá. doutor Edmilson, só para dizer que nós já estamos no No Facebook. Facebook, imaginei. E o doutor Edmilson Migovski, que eu tinha perguntado, pode passar? Eu tinha perguntado sobre o livro que ele dizia que é um sobrinho? É um Não, sobrinho? meu primo, meu É um primo. primo, havia escrito sobre Acabou, Portugal, enfim, não é isso? O nome é assim, Viver, Trabalhar, Ser Feliz com uma Nova Vida. O título é Destino, Portugal, Sonho ou Realidade, de Marcelo Migovski Ferreira. Esse aqui. Exatamente. Ah, então, Muito esse livro tem várias explicações também. E tá bem legal, porque o pai dele, o Manuel, é português, ele então tirou dupla cidadania, comprou uma casa também em Portugal e pensa depois que se aposentar, como é que fala em Portugal, aposentar? Como é que chama? Reforma. Depois que reformar, ele vai para lá, ficar lá em Portugal e realmente escreveu completinho, como é que faz em relação a seguro, casa, licença, sites que você pode confiar, fontes. Tá bem legal aqui, não estou querendo fazer propaganda para o cônsul, não. Tá bem feito. Bruno, o que tem aí de mais pergunta e comentário? Olha, eu prometi no ar que eu ia mandar a lista da Copa. Um monte de gente mandou aqui, estou mandando para todo mundo. O Everaldo Gomes, ele disse que se sente muito em casa quando vai a Portugal. Cláudia Colares pergunta assim, por que está todo mundo indo morar em Portugal? E eu tenho que responder? Eu sou brasileiro. Mas eu sei porquê. É porque, primeiro, a segurança. Acho que é Eu isso. acho que a segurança é um ponto importante. Eu não quero fazer comentários sobre a insegurança do Brasil, Sim. mas sei que Portugal é seguro, mesmo em relação a outros países da Europa. Não é só em relação ao Brasil. E depois tem aquele jeito que nós também temos de receber bem as pessoas, que eu já falei, aliás, os estrangeiros não se sentirem olhados, vigiados. Não há brincadeira sobre maneiras de vestir, sobre a cor da pele. Existe educação. Isso É isso, O custo claro, de mas vida é também também é aquele mais- nosso jeito. Eu vou dar um exemplo, uma coisa que me deixou muito surpreso. Em Cascais, ali na praia, não é? Existe um limite de velocidade do trânsito. Não me lembro quanto, mas vamos lá, 60 km por hora. Não existe pardal. Se o carro passar da velocidade, o sinal na frente fecha. Se ele passar na velocidade normal, ele vai embora a vida inteira, nenhum sinal vai ficar vermelho. Se ele passar da velocidade, o sinal fecha. O cara é obrigado a parar. Para que ele correu? Ele foi obrigado a parar. Eu achei isso o máximo, não multa. Parou no sinal. Aí o malandro, o esperto, que passou da velocidade, é obrigado a parar. E vai parando. Ele vai parando em todas, mas senão ele é multado, não é, É uma Bocage? questão de educação. Se Se passa passar, ao vermelho, sim, aí ele é multado, Sim, né? sim, mas Com ele é obrigado a certeza. parar. É, Se ele não ficar no passar na vermelho. velocidade, ele vai embora. No verde chega muito mais rápido. Eu achei isso sensacional. Bruno Barros? Tem muitas dúvidas aqui a respeito do visto e eu separei uma da Paola Teixeira. Ela está acompanhando o programa, ela é neta de portuguesa, a mãe é falecida, o irmão já possui a nacionalidade e ela solicitou a dela agora. Aí ela está aqui com uma questão, ela tem possibilidade dela não conseguir, o irmão já conseguiu e ela é neta de portuguesa. Não, claro que tem possibilidade. Se o irmão conseguiu, provavelmente ela deve conseguir também, né? Eu também não posso responder a tudo, porque senão ninguém vai à Cidade das Artes. Na Cidade das Artes não há só vistos. Há fado, há festival de teatro, há gastronomia, Gastronomia. muita Como? gastronomia. Não é? O senhor comentou assim, quer dizer, uma possibilidade é ter o visto, se você tiver direito, mas existem outras possibilidades de você investindo em Portugal, trabalhando em Portugal, se instalar lá, e, talvez a diferença seja você não poder exercer o direito de votar. Essas pessoas votam, né? Quem tem cidadania portuguesa pode votar. Esse seria o maior prejuízo. E além disso, há igualdade de direitos ao fim de 5 anos de viver em Portugal. Entendi. Assim como nós temos aqui. Uma lei é um acordo de 1972.
E vamos considerar que muita gente também quer o visto para ter o tal do passaporte europeu. Ah, sim, é. E Também poder tem esse entrar nos aspecto. Estados Unidos sem precisar de visto também, né? Entra na Que é Europa co- inteira é, com porque passaporte sendo português. um passaporte português, você pode, inclusive, entrar Estados Unidos também. nos Estados Unidos sem precisar do visto. É, pode ser também. Também é tem esse verdade. aspecto. Mais perguntas, Bruno? Vamos lá, pergunta para o Bocage, pergunta que vale $1 milhão. Boa tarde, Bocage. Boa Com tarde. essa seleção, o Brasil tem realmente chance de ganhar a Copa do Mundo da Rússia? Foi o Wellington de Águas Lindas, em Goiás. Tem, chance tem. Como eu disse, Brasil, Alemanha seriam para mim os dois maiores favoritos. Portugal tem um desafio muito grande. Logo no primeiro jogo é Portugal e Espanha. Os dois caíram no mesmo grupo, né? Então, e também pela formatação da Copa, nos cruzamentos seguintes, Portugal não vai pegar o Brasil na final. Pega antes, chegar até lá. Para o Brasil também é complicado, não é só para Portugal, né? A final desenhada é Brasil e Alemanha, né? Os dois vão se cruzar apenas na final, os outros se cruzam anteriormente. Mas o Brasil tem chance, sim, eu só não acredito. Nossa, Olha, ficou até um climão aqui, gente. Ficou até um Mas é uma silêncio aqui realidade. agora. É uma realidade. Ô, Bocage, e assim, se acontecer uma zebra, você falou que historicamente O Brasil não ganhar não é acontece. zebra, mas Não, eu só não, eu acredito. tô dizendo no sentido de alguém que nunca ganhou, porque realmente É é raro difícil. acontecer. É. Mas assim, por exemplo, uma Bélgica, A você acha que não Bélgica pode? é a seleção que está todo mundo esperando que venha a ganhar e, no entanto, na última Copa também já não foi bem. Né? Seria grande surpresa, mas é muito difícil numa Copa do Mundo uma seleção sem camisa, vamos chamar assim, faturar. A França ganhou em casa, né? Foi campeã em casa. E já estava esperando há algum tempo isso. A saída da Itália pode fazer com que surja, porque é menos um daqueles grandes favoritos a estar participando, né? A Holanda até hoje. A Holanda fez grandes seleções e até hoje não foi campeã. Porque chega na hora, tem alguma coisa que acontece. A Rússia não tem chance. Nenhuma. 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 Bruno? Nem eles acham isso. olha aí, vamos lá. Tem gente falando das músicas. A Tereza Vale fala que ama todo o repertório do Guilherme Arantes. Tem uma pergunta interessante da Sebastiana, aqui do Rio de Janeiro. Ela pergunta assim, sendo viúva de português, ela pode tirar a nacionalidade? Pelo marido, não. Não? Então, no caso dela, acho que não. Vamos lá. E o cônjuge pode tirar ao fim de 3 anos, pode pedir aquisição de nacionalidade ao fim de 3 anos de casamento. Antes, não. Comprovando que, de fato, existe Não, uma o chamado relação. casamento branco. Mas morando lá, né? Não. Morando aqui? Morando aqui. Essa aqui foi o Marcelo Lomba, de Florianópolis, Santa Catarina. Ele quer saber do Bocage. Você que torce para aquele time que ele não quer nem falar o nome, não escreve. Se você queria que o Tite convocasse o Vinícius Júnior. Não. Não? Não acho que seja merecedor pela idade, nunca jogou na seleção. Copa do Mundo não é brincadeira. Não seria. O time que ele se refere é o Flamengo. Um abraço, Marcelo Lomba. Tem também aqui, eu lá, gostaria que o Manuel Magalhães falasse um pouco sobre a influência do Raimundos no trabalho dele e também da escalação da seleção. Ai. Que engraçado isso. Na verdade, o Raimundos nunca foi uma influência para mim. É que eu dei uma entrevista para um jornal e aí eu fiz um longo preâmbulo para explicar uma coisa, só que aí quando você fala demais, as pessoas acabam não entendendo. E aí a pessoa entendeu errado e botou isso de Raimundos. Aí todo mundo começou a brincar comigo, porque Raimundos é uma banda boa, todo mundo gostava, mas assim, as letras são coisas né, são coisas um pouco pesadas, assim, tem uma temática sexual e até... E aí começaram todo mundo a brincar comigo. Então alguém estava fazendo essa brincadeira aí também. E querem que fale da seleção brasileira. Seleção? O que eu não sei, eu confio na seleção. Não, a seleção é porque eu realmente gosto muito de futebol. Eu sou absolutamente viciado em futebol. Assim, na verdade eu tenho tentado não ficar tanto, porque se deixar eu fico o tempo inteiro. Ele que é músico, eu tenho uma situação bem assim clara para mim com relação a clube e seleção. E aí a pessoa que está me vendo, o cara não torce para a seleção, não é isso. Para mim a seleção brasileira ganhar ou perder não faz muita diferença, sou sincero nisso. Por quê? O Consul pode me ajudar nisso. O time que eu escolho é a minha paixão, é a minha namorada, a mulher com quem eu caso. A seleção é meu pai e mãe, que eu sou obrigado a gostar. Porque eu nasci no Brasil. Então o que pesa mais? É o amor ou é a paixão?
que te motiva mais? Né? É o amor paterno, vamos chamar assim, ou a paixão que você tem por uma mulher, ou por um companheiro, Mas enfim? Boccaccio, você não acha que todo brasileiro que é realmente apaixonado por futebol, gosta de futebol loucamente assim, prefere o clube mesmo? Prefere o clube. Não é? Com certeza. O Consul, torce para qual é o seu time em Portugal? Bom, isso eu não vou dizer nunca, porque sou representante de Portugal. Mas Ele é Benfica. o que eu acho é que o que está a dizer é conforme a idade. Um menino de 5 anos prefere os pais à namorada da escola. Ah, interessante. Sim, ok, tudo bem. Interessante. Mas eu digo a partir do O homem esclarecimento. dos 30 talvez prefira a mulher, e é natural que prefira a mulher do que a mãe dele. Portanto, também tudo tem uma idade. Se calhar com o futebol é igual. Há uma Então idade. tá bom, Consul. Há uma idade em que se Consul prefere o prefere o seu clube. time campeão português ou a seleção campeã da Eurocopa? Mas quem lhe disse que o meu time alguma vez foi campeão? Mas se for, vai ser bacana, não vai? Esse é que é o problema. É que nem todos temos times que são campeões. Só conseguimos Ele não é eliminar Consul à alguns. toa, né? Não é Consul à toa. É diplomata Gente, mesmo. É diplomata mesmo. Gente, eu diria que esse foi o programa da diplomacia, não é? Onde a gente teve respeito às opiniões, a gente falou de futebol, a gente falou de política pública de saúde, não é? Aqui. A gente falou de Portugal, que é o nosso país irmão, a gente falou de música que precisa de concertos em geral, ouvimos música, falamos dela, eu tive a bela companhia hoje de Bruno Barros comigo. Eu espero que vocês tenham gostado também. A gente deixa vocês agora no Facebook com essas reflexões, não é? Agora então o Boccaccio deixou isso na cabeça da gente. Você torce pelo seu time, você prefere o Brasil? Como é que fica isso no coração? Fica essa pergunta no ar. Eu agradeço mais uma vez aos nossos convidados. Obrigada, gente, pela tarde maravilhosa Cátia. que vocês proporcionaram. Foi ótimo, obrigada pela presença. Nós voltamos amanhã às 5:30 da tarde. Tchau.